A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade, com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Buscando o entendimento dos valores acerca das conexões nossa, de espíritos que somos, viajantes do cosmos, como nos ensina Joana de Ângeles. Estamos aqui de passagem, mas buscando com muita propriedade, com muito empenho, com muito esforço, realizarmos as grandes conquistas morais de transformação pessoal. Então a mediunidade permanece como sendo esse convite natural do mecanismo divino para que através das nossas escolhas, através dos nossos esforços, do estudo constante, da permanência do que nos permitimos a realizar no compromisso mediúnico, na casa espírita, porque a mediunidade, meu caro ouvinte, é uma conexão constante que realizamos em todos os momentos das nossas vidas. Então é muito importante nós nos qualificarmos para que a convivência espiritual seja sempre saudável e nós possamos desfrutar dessa conquista natural de consciência religiosa, de valores, de amor, de serviço, da mediunidade com Jesus. Vamos então para o nosso quadro de hoje, Esclarecendo Conceitos. Esclarecendo Conceitos. Meu caro ouvinte, você sabe o que é a psicometria? Essa faculdade mediúnica classificada por Allan Kardec e que André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, vem nos trazer esclarecimentos acerca dessa condição natural do espírito. Expondo algumas anotações em torno da psicometria, considerada nos círculos medianímicos por faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos, nos domínios da sensação à distância, não é demais traçar sintéticas observações acerca do pensamento, que varia de criatura para criatura, tanto quanto a expressão fisionômica e as suas marcas digitais. Nas pessoas dotadas de forte sensibilidade, basta o reflexo condicionado, por intermédio da oração ou da centralização de energia mental, para que por si mesmas desloquem mecanicamente a força nervosa correspondente a esse ou aquele centro vital do organismo fisiopsicossomático, entrando em relação com outros impérios vibratórios, dos quais extraem o material de suas observações psicométricas. Aliás, é imperioso ponderar que semelhantes faculdades, plenamente evidenciadas nos portadores de sensibilidade mais extensamente extroversível, esboçam-se de modo potencial em todas as criaturas, através das sensações instintivas de simpatia ou antipatia com que se acolhem ou se repelem umas às outras na permuta incessante de radiações. Pela reflexão, cada inteligência pressente diante de outra se está sendo defrontada por alguém favorável
ou não a direção nobre ou deprimente que escolheu para a própria vida. Que nós vamos desenvolver também as escolhas com as convivências para com aqueles que nós trazemos para a nossa intimidade. Porque a determinação magnética da nossa convicção, a construção da segurança pessoal da nossa crença, do estudo, da meditação, da profundidade que buscamos do entendimento acerca dos valores morais e no conhecimento de si mesmo, esse equilíbrio natural se expressa espontaneamente numa linguagem não articulada, que estabelece radiações. Essas radiações adentram pela lei dos fluidos, estabelecendo conexões. Esses fluidos podem ser percebidos, dependendo da sensibilidade do médium, ao toque de um objeto, ao adentrarmos num recinto, ao reconhecermos na presença de alguém, se esse alguém também se encontra, como nós, na busca dos valores morais e no esforço, ou se encontra em graves necessidades espirituais, esperando de nós, não a crítica, não a agitação das palavras que nos permitamos, às vezes, inoportunas, mas um acolhimento, o nome para radiação e prece na casa espírita, o nome para reunião mediúnica, a oração, o abraço fraterno se for possível, mas o olhar compassivo, de respeito, de reconhecimento dessa necessidade, trabalhando em cada um de nós essa convicção que passa a ser a propriedade natural de todos nós. No livro Entrevistas de Chico Xavier narra detalhes sobre convivência, conforme estamos falando. Chico Xavier também estabeleceu convivência com muitos espíritos desencarnados. E com André Luiz não foi diferente. O médico espiritual que buscou nas regiões que descreveu a colônia Nosso Lar. E ele afirma: eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem, mas posso dizer que em 1943, quando o espírito André Luiz começou a escrever por nosso intermédio, senti grande estranheza com o que ele ditava e escrevia. Certa noite, tomadas as providências necessárias, segundo a orientação de Emmanuel, ele próprio, André Luiz, me levaram a determinada parte, a determinado bairro da cidade de Nosso Lar. Posso dizer que fui em desdobramento espiritual na chamada zona hospitalar da cidade. Então veja que Francisco Cândido Xavier, ao permitir-se a comunicabilidade com o espírito André Luiz, o que André Luiz trazia para ele era muito estranho, era muito novo. Ele não tinha entendimento, não tinha uma comparação. Então o que fez André Luiz e Emmanuel? Retiraram o espírito de Chico Xavier do próprio corpo, adormecido e em desdobramento, que é a lucidez da consciência de si mesmo no mundo espiritual, levando até a colônia de Nosso Lar, que ainda fica dentro do umbral, meu caro ouvinte. Você sabe que o umbral está dividido em 3 regiões distintas, classificadas pelo próprio André Luiz. O umbral denso, que está muito próximo à Terra, o umbral médio, entre o umbral mais externo, que é o umbral ameno, e aí se encontra a colônia Nosso Lar. Dentro do umbral ameno, uma parte dela adentra-se pelo umbral ameno, e a outra parte já sai para as regiões mais facilitadoras do campo superior. Então, muitos de nós desencarnados,
ao adentrar ao mundo espiritual, indo para nosso lar, ainda se encontra dentro dessa região densa de dificuldades, de encontros conosco mesmo principalmente, e com todas as nossas necessidades de conquistas e retificação de valores. Levou vários dias parado André Luiz diante de Chico Xavier para estabelecer conexão fluídica com ele, afinidade que precisavam desenvolver. Depois informou Emmanuel, quando o trabalho teve reinício, que haviam sido realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses que André Luiz deveria ou poderia apresentar, ou não, no livro. Em psicografando o capítulo Reencarnação do mesmo trabalho, por mais de uma vez, vi Emmanuel e o Dr. Bezerra de Menezes associados ao autor, fiscalizando e amparando o trabalho. Temos, portanto, nos livros de André Luiz, extraordinário material que merece atenção, visando o nosso próprio crescimento espiritual. O presente livro é um convite para estudar a mais valiosa obra de revelação do mundo espiritual e de suas relações com o mundo físico. E com isso adquirir-se a consciência de que somente o estudo nos dará segurança para bem servirmos ao próximo pela mediunidade com Jesus. Afinal, assumir o serviço na mediunidade é carregar a cruz. Na visão crística daquele que deseja ser discípulo do Mestre de amor. É comum denominar-se cruz o que se constitui dever reencarnatório, qual seja suportar o parente difícil, a doença incurável, o problema atroz. No entanto, esses não são nossas cruzes, mas credores que nos pedem carinho e compreensão na quitação da dívida que contraímos com eles. Então é isso, meu caro ouvinte. Diante desse manancial de luz e esclarecimentos dos horizontes do mundo espiritual, os espíritos superiores vêm nos trazer as possibilidades de entendimento como ferramentas benditas para as nossas possibilidades de libertação íntima e espiritual com Jesus. Mas não saia daí, porque já voltamos para o segundo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes, voltamos agora para o segundo bloco. Hoje, mais uma vez, com a participação do internauta. Mais um internauta que resolveu permanecer anônimo. Ele escreve: como entender um cansaço constante que não se extingue nem com uma boa noite de sono? Seria esse problema algo relacionado com a mediunidade ou obsessão? Muito obrigado, meu caro ouvinte, pela sua participação, pela sua pergunta muito pertinente. Porque realmente nós todos somos espíritos e todos precisamos também do alimento de Deus, do pão da vida. Aquele alimento que Jesus mencionou, de que nós deveríamos nos nutrir. O corpo físico do pão material. Mas nem só de pão vive o homem, mas de todo o recurso da substância do amor de Deus, da palavra de Deus, do entendimento do seu evangelho. Então nós vamos buscar recursos de satisfação para o corpo físico
para a alegria natural da sua manifestação física, dos gozos terrenos que nos cabem, sem excessos, associados ao sentimento e à responsabilidade. Mas se nós não nutrirmos a alma, não nutrirmos o coração, se não estivermos bem resolvidos conosco mesmo, nada exteriormente vai substituir as necessidades do espírito. Então surge sim esse cansaço, esse tédio, essa desvalorização natural que encontramos, que nem as boas noites de sono podem recuperar. Nós falamos no programa passado sobre o recurso da epífise, ou glândula pineal, que é reguladora do sono, mas também mecanismo de conexão com a mediunidade. Então, de acordo com as conexões que nós estabelecemos, nós podemos estar sendo alvo de introdução, invasão do nosso campo bioenergético, através de conexões irresponsáveis que estabelecemos pela nossa ignorância, pelas escolhas que nós fazemos do imediatismo, o quanto de materialismo existe em nós. Então é assim, meu caro ouvinte. A mediunidade é como se fosse a internet. Ela é neutra. Você digita o caminho que você quer seguir lá no www, o endereço eletrônico, e você escolhe a conexão que faz. E aí a qualidade da página é o resultado dessa escolha. Assim também a mediunidade. E as conexões espirituais, tanto com desencarnados quanto encarnados, se estabelece através do que nós realizamos em detrimento das nossas escolhas. Vamos nos libertar desse cansaço, buscando a alegria de viver, superando as nossas necessidades, buscando servir e buscando o Evangelho de Jesus. Também podemos considerar hoje, meu caro ouvinte, o livro Sobrevivência e Comunicabilidade dos Espíritos, de Hermínio Miranda, que fala muito sobre essas conexões. Hermínio Miranda escreve, logo no primeiro capítulo: muito interessa aos espíritas o problema da comunicação. No contexto da nossa doutrina, a sua técnica se desdobra em dois aspectos distintos e complementares, ambos de extrema importância: a comunicação entre os espíritos e os encarnados, e aquela que somente ocorre entre estes últimos. A primeira, entre os espíritos, pela sua condição especial, ficou na terminologia espírita com o nome de comunicação mediúnica, por exigir o concurso do intermediário, que é o médium, entre as duas faces da vida, o plano físico e o mundo espiritual. Na comunicação entre os homens, o processo é direto e prescinde do médium. Numa, recebemos mensagens reveladoras do mundo espiritual. Noutra, procuramos transmitir ao nosso semelhante as ideias que constituem a essência da doutrina espírita. Ao estudarmos com maior atenção as estruturas dos dois processos, verificamos facilmente que tem pontos fundamentais de identidade e semelhança, como veremos. Antes, porém, uma definição. O verbo comunicar vem do latim comunicare, isto é, tornar comum, partilhar, transmitir, divulgar, propagar. Logicamente, portanto, qualquer sistema de comunicação exige um instrumento, um aparelho. Na comunicação mediúnica, o médium exerce essa função. Nos processos que se desenvolvem entre os homens, os aparelhos são outros. A imprensa, o rádio, o cinema, a televisão, todo o instrumental, enfim, na moderna informática, aliás, chamado de mídia. A decomposição do processo revela que em todo sistema de comunicação, mediúnica ou não,
O componente inicial é a ideia, concebida na mente daquele que deseja transmiti-la a alguém. É evidente que a clareza da comunicação dependerá fortemente da maior ou menor lucidez que existir na concepção da ideia original. Então, meu caro ouvinte, não é muito importante saber a origem da ideia, mas sim quais são as suas consequências morais e o vínculo que estabelecermos para sermos esses intermediários. Quanto mais nós nos qualificarmos, mais nós seremos úteis como instrumento nas mãos de Deus. Chegou o momento, meu caro ouvinte, de falar diretamente ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Provas e Bênçãos. Esforçando-te por superar dificuldades e contratempos, nas áreas da reencarnação, recorda o patrimônio das bênçãos de que dispões, a fim de que os dissabores e empeços educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e de auxiliar. Atravessas incompreensões e tribulações em família? Entretanto, possuis saúde relativa e recursos, ainda que mínimos, para vencê-las construtivamente até que se extinguam de todo. Sofres com os entraves do parente difícil. Todavia, guardas contigo a luz da compreensão, de modo a ajudá-lo a sorver os conflitos e inibições de que se sente objeto. Trabalhas afanosamente na proteção econômica indispensável a vários entes queridos, mas não te escasseiam energias e oportunidades de serviço, a fim de ampará-los até que possam dispensar o concurso mais intenso. Respondes por determinadas tarefas de socorro material e espiritual em benefício de muitos, e em muitas circunstâncias sentes a presença da exaustão. No entanto, aparecem providencialmente criaturas e acontecimentos que te refazem as forças para que a obra continue. Assumiste pesadas obrigações que te compelem a enormes prejuízos a favor de outrem, e por vezes te supões na total impossibilidade de satisfazer aos compromissos próprios. Contudo, novo alento te visita o espírito, e pouco a pouco atinges a liquidação de todos os débitos que te oneram a responsabilidade. Em todas as provas que te assaltam os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam, e escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada, para doar-lhes a solução. Emmanuel, meu caro ouvinte, diretamente para o seu coração, para que a fortaleza moral, para que a luz do esforço constante das nossas escolhas qualificadas com Jesus tragam para cada um dos nossos espíritos o fortalecimento, o sentido da vida, pela vontade de aprender a amar, de servir, de doar-se e constantemente buscarmos aperfeiçoamento moral, para que cada vez mais o equilíbrio, a harmonia e a serenidade das nossas vidas
estabeleçam saúde integral em todos nós. Que Jesus abençoe o seu lar, a sua vida, meu caro ouvinte, o seu trabalho, para que Deus permaneça, então, fortalecendo nossas vidas, hoje e para todo sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.